Será que as lágrimas de J-Hope nos bastidores de sua turnê no Japão, há poucos dias, não eram apenas uma emoção passageira, mas sim uma dor profunda que ele vinha escondendo dos holofotes do mundo? E será que a presença de Jungkook e Jimin ao seu lado foi o único motivo que o manteve de pé diante de milhares de fãs que não faziam ideia do que realmente estava acontecendo? Nos últimos dias, o universo dos fãs de BTS foi tomado por uma atmosfera difícil de explicar em palavras. Por um lado, a turnê no Japão deveria ser um momento de pura energia, alegria e celebração entre ídolos e fãs. Um cenário de luzes, músicas e emoções positivas. Mas, por outro lado, uma notícia silenciosa começou a mudar completamente esse clima. A avó de J-Hope, uma pessoa extremamente importante em sua vida, alguém com quem ele sempre teve uma ligação muito forte, teria falecido enquanto a turnê ainda estava em andamento. E o mais impactante, essa informação não foi divulgada de forma aberta. Não houve grandes anúncios, nenhuma declaração dramática, nenhuma postagem emocionante nas redes sociais. Tudo permaneceu em silêncio. Um silêncio quase pesado, como se fosse um segredo conhecido apenas por um pequeno círculo ao redor do artista. Mas emoções tão intensas não podem ser escondidas para sempre. E pouco a pouco, a verdade começou a aparecer. Os fãs começaram a perceber que havia algo diferente em J-Hope no palco. Ele, que sempre foi conhecido como o raio de sol do BTS, aquele que ilumina tudo com seu sorriso, energia e carisma, parecia diferente. O sorriso não parecia tão natural. O olhar, em alguns momentos, parecia distante, e em pequenos registros feitos por fãs, algo chamava ainda mais atenção. Seus olhos estavam marejados. No início, muitos pensaram que era apenas cansaço. Afinal, uma turnê exige muito, física e emocionalmente. Mas as suspeitas aumentaram quando um vídeo começou a viralizar. No momento em que a música pausa e as luzes do palco diminuem, J-Hope abaixa a cabeça por mais tempo do que o normal. Suas mãos tremem. E quando ele levanta o rosto novamente, as lágrimas já não conseguem mais ser contidas. Foi nesse instante que tudo mudou. As reações dos outros membros foram imediatas. Jungkook, que estava próximo, se aproximou sem hesitar, sem dizer muitas palavras. Apenas ficou ao lado de J-Hope, com uma expressão séria, algo raro de se ver nele. Jimin, conhecido por sua sensibilidade, fez algo ainda mais forte. Ele simplesmente abraçou J-Hope com firmeza. Um abraço sincero, sem atuação, sem exagero, apenas apoio. O momento durou poucos segundos, mas teve um impacto gigantesco. A plateia, que antes estava vibrando, começou a se silenciar. Algumas pessoas começaram a chorar, mesmo sem entender completamente o que estava acontecendo, porque havia algo ali que era impossível de fingir. Uma dor real. Depois do show, as especulações aumentaram. Hashtags envolvendo J-Hope começaram a dominar as redes sociais. Fãs compartilharam vídeos tentando entender cada detalhe. E então, a notícia começou a se espalhar. A avó de J-Hope havia falecido dias antes. Para quem acompanha sua trajetória desde o início, isso foi devastador. J-Hope sempre falou dela com carinho. Ela esteve presente nos momentos mais difíceis de sua vida, especialmente na época de trainee. Em entrevistas antigas, ele já disse que sua avó foi uma das maiores razões pelas quais ele nunca desistiu. Agora imagine, receber uma notícia assim, longe de casa, longe da família, no meio de uma turnê intensa. E mesmo assim, continuar sorrindo, continuar performando, continuar sendo forte. Mas naquela noite, ficou claro que até os mais fortes têm limites. Nos bastidores, o clima era ainda mais emocional. Relatos indicam que J-Hope ficou sozinho por um tempo, até ser encontrado por Jungkook e Jimin, sem câmeras, sem plateia, sem pressão. Apenas 3 amigos, se apoiando em silêncio. Jungkook, muitas vezes visto como brincalhão, mostrou um lado mais maduro. Permaneceu ao lado de J-Hope, garantindo que ele não estivesse sozinho. Jimin, com sua forma delicada, ofereceu abraços e palavras de conforto. E o mais importante, nada disso parecia encenado. Era real. Era a prova de que o vínculo entre eles vai muito além de um grupo musical. Eles são família. Quando o vídeo do abraço no palco voltou a circular, os fãs começaram a enxergar de outra forma. Aquilo não era apenas um gesto, era um símbolo, um apoio verdadeiro, espontâneo e cheio de significado.
Muitos fãs admitiram que não conseguiram conter as lágrimas ao entender o contexto. O que parecia apenas cansaço era, na verdade, uma dor profunda escondida com esforço. Com o passar dos dias, mais detalhes surgiram. J-Hope chegou a considerar pausar suas atividades, mas decidiu continuar. Não queria decepcionar os fãs. Essa decisão dividiu opiniões. Alguns admiraram sua força e profissionalismo. Outros se preocuparam, questionando se aquilo não era pesado demais. Mas uma coisa era inegável. O apoio dos membros fez toda a diferença. Principalmente Jungkook e Jimin. Eles se tornaram um símbolo de apoio emocional. Enquanto isso, fãs do mundo inteiro começaram a enviar mensagens, cartas, vídeos, projetos especiais, tudo com o mesmo objetivo: dar força a J-Hope. Alguns organizaram homenagens, como luzes especiais em shows ou vídeos dedicados à sua trajetória com a avó. Porque no fim, essa história não é apenas sobre perda, é sobre como lidar com a dor, mesmo sob pressão. J-Hope não estava apenas sofrendo. Ele também precisava continuar sendo luz para milhares de pessoas. E é aí que entra o verdadeiro significado da amizade. Jungkook e Jimin não estavam ali apenas como colegas, mas como apoio nos momentos mais difíceis. Com o tempo, pequenas mudanças começaram a ser notadas. O sorriso de J-Hope começou a voltar, ainda que diferente. Seu olhar ganhou mais vida, mesmo carregando tristeza. Mas algo nunca mudou. A presença de Jungkook e Jimin ao seu lado, sempre próximos, sempre atentos, como se garantissem que ele nunca estivesse sozinho. A dor vai passar completamente? Provavelmente não tão cedo. Perder alguém importante deixa marcas, mas com apoio, tudo se torna um pouco mais leve. Para os fãs, esse momento serviu como um lembrete poderoso. Por trás da perfeição do palco, existem histórias reais, histórias de amor, de perda e de amizade. O que aconteceu com J-Hope tocou milhões de corações e mostrou que, mesmo nos momentos mais escuros, a presença de alguém que se importa pode ser a maior luz. E agora, quando aquele abraço é assistido novamente, ele já não é apenas um momento emocional, mas um símbolo de algo muito maior, um laço inquebrável, mesmo em meio à tempestade. E talvez é exatamente aí que essa história realmente começa a ganhar um significado ainda mais profundo. Porque no final das contas, não se trata apenas de um momento isolado em um palco iluminado, nem de um vídeo que viralizou nas redes sociais. Trata-se de algo muito mais silencioso e, ao mesmo tempo, muito mais poderoso. A dor de J-Hope não desapareceu quando as luzes se apagaram. Ela não terminou quando o show acabou. Ela continuou ali, nos bastidores, nos hotéis, nos momentos de silêncio entre uma apresentação e outra. Mas o que também permaneceu foi a presença. A presença de pessoas que não precisaram de palavras elaboradas, nem de grandes gestos para demonstrar o que realmente importava. Jungkook e Jimin não precisaram explicar nada ao mundo. Eles simplesmente estiveram ali. E às vezes, isso é tudo. Porque quando alguém está enfrentando uma perda tão profunda, não existem frases perfeitas. Não existe um roteiro certo. Existe apenas o ato de ficar, de não ir embora, de segurar a mão, mesmo quando tudo parece desmoronar. E talvez seja isso que mais tenha tocado o coração dos fãs. Não foi apenas o choro, não foi apenas o abraço, mas o que aquele momento representava. Uma conexão real, uma amizade construída ao longo de anos de desafios, sonhos compartilhados, quedas e recomeços. Uma relação que não precisa ser explicada, porque é sentida. E enquanto o mundo assistia àquele pequeno recorte de segundos, o que realmente estava acontecendo era muito maior do que qualquer câmera poderia capturar. Era um lembrete de que por trás dos ídolos existem seres humanos, pessoas que sentem, que sofrem, que amam intensamente e que também precisam de apoio. E talvez, pela primeira vez em muito tempo, muitos fãs tenham olhado para o palco não apenas como um lugar de perfeição, mas como um espaço de vulnerabilidade. Um espaço onde a dor não foi escondida completamente. Onde, mesmo tentando ser forte, J-Hope mostrou que também é humano. E isso aproximou ainda mais o coração dele de milhões de pessoas ao redor do mundo. Porque, de alguma forma, todos entendem essa dor. Todos já perderam alguém. Todos já precisaram continuar, mesmo sem ter forças. E ver alguém que você admira enfrentando isso com coragem muda tudo.
Mas existe uma pergunta que ainda permanece no ar. Uma pergunta que talvez nunca tenha uma resposta completa. Até que ponto alguém consegue ser forte pelos outros, enquanto tenta se reconstruir por dentro? E a verdade é que ninguém sabe. Nem os fãs, nem a mídia. Talvez nem o próprio J-Hope. Mas o que se sabe é que ele não está sozinho. E isso faz toda a diferença. Porque no fim, não são os aplausos que sustentam alguém nos momentos mais difíceis. Não são as luzes. Não são os palcos. São as pessoas. São os laços. São aqueles que permanecem, mesmo quando tudo perde o sentido. E se existe algo que essa história mostrou com clareza, é que o BTS não é apenas um grupo. É uma família. Uma família que se apoia em silêncio, que se protege longe dos olhos do público e que se fortalece, justamente nos momentos mais frágeis. Talvez o mundo nunca saiba exatamente o que foi dito naquele abraço. Talvez nunca saibamos o que J-Hope sentiu em cada segundo daquela noite. Mas talvez a gente nem precise saber, porque algumas coisas não precisam ser explicadas. Elas apenas são sentidas. E enquanto a turnê continua e novos momentos surgem, uma certeza permanece. Aquele episódio não foi apenas um instante de tristeza. Foi uma prova de amor, de amizade, de humanidade. E agora, toda vez que J-Hope sobe ao palco, ele não carrega apenas o peso da dor, ele carrega também a força de quem está ao lado dele, e a energia de milhões de fãs que, mesmo à distância, continuam dizendo a mesma coisa. Você não precisa ser forte o tempo todo, porque às vezes, ser humano já é mais do que suficiente. E talvez seja exatamente isso que torna tudo tão especial. Não a perfeição, mas a verdade. Não a força constante, mas a coragem de continuar, mesmo quando tudo dói. E no fim, é isso que faz com que aquela história não seja esquecida, porque ela não é apenas sobre um ídolo, é sobre todos nós.